Salve, salve, meu povo! O programa Papo Franco RS chegando mais uma segunda-feira fria aqui em Porto Alegre. Tá terrível, meu. Não tem como ficar. E hoje, mais uma vez, fazendo programa de casa, que não tem como ir até lá a reação, né? Complicado, né, Celo? Complicado de chegar até a rádio, atravessar da Zona Leste até a Zona Norte aí, olha. Complicado, mas estamos aqui fazendo aqui diretamente aqui da minha casa. O pessoal que já acompanha, quiser chegar aí junto e fortalecer. Hoje nós vamos fazer mais um bate-papo bacana. Aí para fechar aqui agora aí o mês de junho. Estou muito feliz aí. E agradecer ao pessoal também que está compartilhando o meu som aí. Deixe viver, hashtag Deixe Viver, o pessoal que está compartilhando. Estou muito feliz aí com o resultado, estou muito feliz aí com o trabalho que foi feito. Agradecer aí ao meu produtor Maurício, também que fortaleceu e acreditou nesse projeto, então muito obrigado. E avisando o pessoal ainda que não é inscrito, se inscrever lá no canal do Papo Franco RS, acompanhar as entrevistas. Daqui a pouco essa entrevista vai estar lá também, para o pessoal poder acompanhar. Deixar um abraço aí para todo mundo que está acompanhando e está seguindo firme e forte o Papo Franco RS. Hoje nós temos aí um convidado bacana, nós vamos falar hoje sobre paternidade, masculinidade. A gente já está trocando uma ideia aí há um bom tempo, e hoje, e eu sempre falo, né? Me chamou para conversar, não, vamos lá para o Papo Franco, porque lá que a gente tem que botar o assunto. Felipe Requião, boa noite, Felipe, como é que tá? Boa noite, Dudu. Boa noite, pessoal, ouvintes e telespectadores. Aqui tá tudo bem, não tá tão frio quanto Porto Alegre. Eu tô em Valinhos, em São Paulo, mas deu uma esfriada, mas ainda dá para segurar com uma camiseta. Tudo bem, muito prazer estar aqui. Muito bom a gente ter trocado, a gente estar se encontrando e ter se encontrado e estar batendo esse papo. Eu que agradeço, eu sempre digo, né, que cada convidado que vem aqui no Papo Franco RS é um fortalecimento, né, para as pautas, né, para os bate-papos. O pessoal que depois procura, eu sempre digo, bah, meu, lá tu vai encontrar de tudo, vai encontrar convidados aí, um melhor do que o outro. Sempre, já pergunto, às vezes as pessoas perguntam para mim, bah, qual é o teu melhor bate-papo? Eu sempre digo, bah, mas não tem, é cada um. Procuro sempre botar um melhor que o outro para a gente poder a cada semana superar, e é muito bacana, e a gente vai aprendendo, né? Vou aqui conversando e a gente vai aprendendo também junto, né? Ah, essa é a beleza, né? E a internet possibilitou isso, né? Poxa, não tem fronteiras mais entre a gente, né? Isso é muito legal. Não tem. Não tem, é bacana a gente poder hoje, o programa que começou lá no início com a gente trocando ideias, os convidados indo até a rádio, hoje agora com a internet, né, e a gente poder chamar pessoas de cada canto aí, poder expandir mais, é muito bom. Queria que tu te apresentasse, falasse um pouquinho para quem não te conhece, antes de eu iniciar aí as perguntas e a gente ir para o bate-papo. Quem é Felipe Requião? Bom, eu sou o Felipe Requião, eu sou natural de São Paulo, sou filho mais velho de uma família de classe média branca. Hoje eu estou casado com a Laís, minha esposa, companheira, amiga, namorada, amante, cara, a mulher da minha vida. Sou pai do Samuel que tem 8 anos, fez 8 anos semana passada, uma criança também que veio alegrar aí minha vida, meio bagunçar a minha vida também com a paternidade. E eu sou administrador de empresas, eu trabalho no mercado de bens de consumo, né, com empresas de bens de consumo há 18 anos, sempre na área comercial ali, fazendo marketing, vendas, área de trade marketing. E recentemente, há 2 anos, eu descobri esse assunto das masculinidades. Nunca tinha me questionado sobre o que é ser homem, nunca aprendi formalmente sobre o que é ser homem. E comecei a me deparar com muito conteúdo, uma riqueza de conteúdo fantástica. Encontrei pessoas que debatem esses assuntos e fundei em 2019 um grupo de homens chamado Grupo Hora H, e eu tenho uma alegria de facilitar rodas de conversas entre homens, né? E já facilitei rodas de conversas mistas entre homens e mulheres, buscando conscientizar sobre os problemas que o ser homem se tornou ao longo dos anos, trazendo consciência sobre esse machismo estrutural e enraizado que nós temos, para que a gente tenha um mundo mais inclusivo, um mundo mais afetivo, um mundo mais amoroso,
para tentar mudar alguma coisa, né, Dudu, para as futuras gerações aí, para ver se o Samuel encontra um mundo menos violento aí nos anos que ele for jovem, que ele for adolescente, adulto e tudo mais. Então esse sou eu e tô aí de peito aberto para um papo bem franco com todo mundo. Daí, e a partir de que momento tu começou a se perceber nessa coisa da questão da masculinidade? Porque a gente, né, que trabalha até eu trabalhei um bom tempo em empresas, eu sempre questionava algumas coisas pela questão do machismo, né? E questões nossas mesmo, tipo, coisas simples assim, por que a gente não pode ouvir hoje, um exemplo, Pablo Vittar, sabe? Que já é tu vai ouvir Pablo Vittar, tipo, se tu tá curtindo, tu pode estar com a tua sexualidade à prova. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E eu sempre questionava isso, até mesmo questões assim do por que eu não posso usar uma camisa rosa, por que eu não posso chorar, por que eu, negro de 1,90 m, não posso chorar, tá? Por que eu não posso demonstrar que em certos momentos que eu sou fraco? Então, em que momento tu começou a perceber isso aí para te poder trabalhar com isso? Cara, eu comecei a pensar sobre esses assuntos quando eu decidi, junto com a minha esposa, ter filho. Ter filho ou filha, né? Quando a gente decidiu, cabe mais um membro aqui na nossa família? Cabe. Então a gente começou a pensar. E aí, cara, eu tenho um pai presente, né? Tenho um privilégio de ter um pai presente, pais amorosos, pais bem participativos, preocupados e tudo mais. Então eu venho de uma família cujo modelo de paternidade é um modelo de paternagem, né? De estar presente, de cuidado, de cuidado do filho, enfim. Então eu já tenho esse berço, digamos assim. E quando eu fui ter filho, eu falei, bom, cara, eu quero no mínimo fazer algo parecido com o que meu pai fez comigo. Eu achei que deu certo, achei que funcionou e tudo mais. Então, no momento ali vamos engravidar, etc., eu sempre me envolvi na participação, né? Fiz todo o pré-natal junto com a minha esposa, ia nas consultas, acompanhava ela em todos os exames, que assim, não quero biscoito aqui, mas eu acho que é o mínimo, né? É o mínimo que um pai que assume o seu papel deve fazer, poxa, demonstrar essa preocupação. Então foi ali que eu comecei a pensar, poxa, que pai que eu vou ser, se for uma menina, né? Poxa, que referência masculina ela vai ter? E eu, na minha adolescência, cara, tinha aqueles papos de moleque, né? De querer beijar a mulherada, querer pegar várias, contar na competição de quem pegava mais mulher, né? Colocando a mulher nesse objeto de conquista, de estandarte também, que eu tenho que exibir para todo mundo quem que eu tô pegando, com quem que eu tô ficando. E eu pensei, poxa, eu não quero ser esse homem, né? E não quero que, se for uma menina, que ela tenha essa referência masculina. E se for um menino ao mesmo tempo, eu não quero que ele tenha problemas em vestir rosa, em brincar de boneca, em não gostar de jogar bola, enfim, comecei a me questionar e a partir daí algumas questões, a paternidade, querendo ou não, acaba nos empurrando. Quando a gente quer virar protagonista da nossa paternidade, esses assuntos acabam permeando os diálogos. E aí comecei a questionar, poxa, mas por que azul é de menino e rosa é de menina? Por que algumas brincadeiras são, entre aspas, brincadeiras de menino e brincadeiras de meninas? Por que a gente sexualiza tanto as brincadeiras, ou a relação entre dois meninos, ou duas meninas, ou entre um menino e uma menina? Tem aquela frase bizonha que é: segura seus cabritos que o meu bode tá solto. Ou então nasce uma menina, já vem aquela, nossa, isso aí vai dar trabalho, hein? Então, assim, já viram os fiscais da sexualidade, né, começam a sair das gavetas, e aí eu comecei a questionar, falei, não é possível, né? A nossa infância, é tão inocente, é tão pura, é tão bonita, por que a gente deturpa tanto? Por que a gente sexualiza? Então foi por aí, Dudu, foi por aí que eu comecei a questionar e culminou num documentário, que é o documentário Silêncio dos Homens, de 2019, lançado pelo portal Papo de Homem,
É uma Eu iniciativa vi. do portal junto com o ONU Mulheres. Na verdade, é o segundo documentário de uma série de dois. Então, o primeiro era Precisamos Falar com os Homens, e o segundo documentário foi esse que eu assisti, O Silêncio dos Homens. E ali eu percebi o quanto que esse machismo que é velado na nossa sociedade, ele acaba fazendo mal para nós, homens, em primeiro lugar, e aí, por sentirmos mal e por não conseguirmos lidar com essas questões internas, a gente expõe essa violência. E aí mata, expõe violência em forma de misoginia, que é o ódio às mulheres, transfobia, que é o ódio às pessoas trans, racismo está diretamente ligado ao machismo. E aí eu falei, cara, isso precisa mudar. E foi ali que eu, de fato, coloquei meu pé no mundo e comecei a facilitar grupos de homens para que os homens pudessem falar sobre si, sobre seus sentimentos e ter consciência das violências que a gente exerce aí todos os dias. E complicado que. E hoje até que está se tornando normal de conversar até sobre isso, né? Porque tinha uma época tabu, né? A gente Sim, falar sobre isso. E muitos homens, tu chegava ali, e há pouco tempo, na verdade, né? Eu tenho um grupo de WhatsApp também que a gente procura tratar um pouco desses assuntos e tal. E a gente vai vendo aos poucos, assim, que tem caras que se sentem à vontade de falar, mas aí fica, às vezes, um espiado com o outro pela essa questão do tabu, né? uhum, sim. O tabu nada mais é do que aquilo que eu acho que vai colocar minha masculinidade em xeque, né? E essa é uma característica de nós, homens. A gente sempre acha, e eu vou falar a gente aqui, Dudu, porque entendo que você também, como homem, e aí tem um outro recorte no seu caso, um homem negro, que tem, né, tem outros Uhum. atravessamentos que eu não tenho, e que é muito importante a gente pontuar, e você pode trazer também sua experiência, que é a gente não fala, a gente fica o tempo todo provando a nossa masculinidade, querendo provar a nossa masculinidade, então aquelas brincadeiras de que quem tem o pau maior, putz, quem é o mais pegador, enfim, quem mija mais longe, tem aquelas brincadeiras de moleque, né? E a gente tá sempre ali na competição, nessa busca pela performance, como se isso fosse me tornar mais homem, numa escala entre mais homem e menos homem. E isso faz com que a gente se encerre dentro de uma caixa e até isso, eu fui estudar, né? Existe um jargão que foi cunhado nos anos 80 por um pesquisador, educador, que desenvolveu um trabalho com homens que estavam ali estudando em escolas públicas, muitos em situação de vulnerabilidade, e ele cunhou um conceito chamado agir como um homem. E aí depois em 90 um outro ativista, né, um homem negro, ativista Tony Porter, vivo até hoje, ele fazia rodas de conversas com presidiários, homens em zona de vulnerabilidade, ele batizou aqueles conceitos de caixa dos homens. Então a gente fica o tempo todo querendo provar para todo mundo que você pode me considerar homem. Por quê? Porque eu cumpro determinado papel, eu tenho determinados comportamentos que a sociedade entende que os homens são assim, agem dessa maneira. Fabiana Fábio, ela pegou e colocou aqui, ó. Então, a questão de participar ativamente de todo o processo de ser pai, como ele subiu aqui um pouquinho, vamos repetir de novo. A questão de participar ativamente de todo o processo de ser pai, não conheço muitos homens que atuam efetivamente nessa parte. Aí ela escreveu aqui, a carga de criar os filhos fica sempre da mulher. Tá subindo aqui, eu não consegui. Fica sempre com a mulher, mesmo que ela também tenha uma jornada profissional, educação dos filhos fica sempre conosco. Concorda? Tá ouvindo aí? Concordo, não ouvi, tinha mutado aqui sem querer. Mas concordo em gênero, número e grau. Como é que é o nome da pessoa que fez o comentário? A Fabiana Fabi. Fabiana Fábio. Perfeito comentário, Fabiana. Infelizmente,
Isso tão é verdade que hoje mais de 5 milhões e meio de crianças no Brasil não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Ou seja, onde estão esses pais? 5 milhões e meio de crianças. E, esse é um tema tão delicado que existem dois grandes problemas. Um deles é o homem não, agora estou enxergando os comentários aqui, mas não é um lugar do homem esse lugar de cuidado. Isso historicamente, né, é uma construção social de que o homem não é capaz de cuidar de uma criança. Ou se ele cuidar de uma criança, de um idoso, de uma pessoa doente, ele não é homem, ele é menos homem. Então o homem tem que estar naquele lugar de prover, eu falo que é os 3 P's da masculinidade. É o procriar, proteger e prover. Eu procrio, eu coloco filhos no mundo, eu protejo minha prole e eu trago proventos para minha família. E, infelizmente, as mulheres acabaram protagonizando, por essa sociedade construída com base nesse machismo estrutural, acabaram protagonizando, acabaram virando as maiores cuidadoras dessas crianças. E aí você tem outras, né? Você tem a ausência de políticas públicas que não incentivam essa paternidade. Né? O que dizer de um país como o Brasil, em que a paternidade, a licença paternidade, dura menos tempo do que os feriados de carnaval, por exemplo? Então, assim, é para que o homem não atue como pai, para que o homem fique ali na força de trabalho, na força laboral, gerando riqueza, né, para os outros, enquanto a sua família está desassistida dentro da sua casa. A Vanessa Aquino pegou e escreveu aqui também. Cuidar dos filhos também é dito como função feminina. Assim, um homem adulto muitas vezes é totalmente disfuncional e não é participativo e nem ocupa com as suas responsabilidades como pai também dono de sua casa. Sim. Oi, escutando aí? Tá me ouvindo aí? Caiu para mim e voltou agora. Tá falhando. Ah, beleza. Tu conseguiu ouvir ali o comentário da Vanessa? Consegui ver e ler aqui, mas faz todo sentido, faz todo sentido. A partir do momento que as famílias começaram a ser estruturadas da forma como a gente conhece hoje, né, os homens passaram a ocupar os espaços públicos e as mulheres passaram a ser responsáveis pelos espaços privados. E aí o espaço privado é a nossa casa. Então, cozinhar, lavar, passar, arrumar, cuidar né, da organização familiar e do cuidado dos filhos passou a ser entendido como uma função da mulher, sendo que isso é uma falácia, né? Não há nada, isso é uma construção social e existem estudos que defendem que essa construção social ela foi pensada, ela foi engendrada pelos homens para que a gente tivesse cada vez mais acesso ao poder, enquanto as mulheres não tivessem acesso ao poder. O que mudou, que começou a mudar a partir da revolução feminista ali, dos movimentos feministas, que começou lá com as sufragistas, né, que começaram a buscar o direito ao voto e a participar ativamente da vida pública da sua cidade, do seu município, do seu estado, enfim, e culminou aí nas lutas pela igualdade de gênero que a gente vê hoje em dia. E como é que tu vê hoje essa questão que ainda tem também, né? Como tu falou ali da questão da criação de filhos. Eu não sou pai, né? Mas eu vejo muito essa coisa também que já aconteceu com a gente no momento que tu começa a sair da fase da criança para pré-adolescente e aquela pressão que tu tem que pegar, que tu disse antes ali. Não sei se tu lembra até teve aqui no Papo Franco bate-papo com a Marcele Oliver, que ela fala sobre isso, né? Que não deixam, às vezes, nem a gente poder ter uma opção, né, de uma opção de escolha. Já querem, tipo, já tá com 12 anos, 13 anos, bom, já temos que levar para o puteiro, já temos que isso, já temos que aquilo. Nunca aconteceu isso comigo, mas a gente vê muitos casos, às vezes, disso, né, já tá com certa idade, então tu tem que pegar, tu é obrigado a tudo, né, como tu tinha dito ali, tem que estar sempre provando. Começou nessa fase, eu acredito, ali, do 10, 12 anos, sempre essa aprovação, e como é que tu vê isso? A
partir do momento que a gente começa a querer explorar, né, nosso corpo, nossa sexualidade, começa a olhar para o outro com desejos, né, desejos sexuais, independente do gênero, a gente, né, a sociedade já começa a nos enquadrar, né? Então, por que há estudos e autores que falam sobre a construção social tanto da masculinidade quanto da feminilidade? Porque a partir do momento que você anuncia, estou grávido, estou grávida, né? Eu e minha esposa estamos grávidos, estamos esperando um bebê. Já começa, e será que é menino ou será que é menina? Né? Se é menino, né, no chá de bebê, as pessoas, né, usam lá o balão azul, né, roupinha azul, aí começa todo enxoval azul para menino, enxoval rosa para menina. Então você já começa desde o berço, desde antes do berço, já começa a depositar expectativas de performance de gênero. Eu espero que essa criança, se for menino, tenha determinados comportamentos. E aí chega ali nos 12, 11, 12 anos, quando a gente começa a tocar nessas questões, você já tem ali um padrão estabelecido, que a gente precisa ser heterossexual, a gente precisa ser fisicamente apto, precisa ser corajoso, forte, no controle, ativo sexualmente, experiente, prontidão, a gente precisa ter prontidão para o sexo, e isso reverbera nos meninos, né? Então a gente tem essa expectativa social, e aí eu, como menino que estou vendo essa expectativa, o que passa na minha cabeça? Se eu não cumpro, eu não vou ser entendido como homem. E aí o que não é o homem? É a mulher, é o gay, ou qualquer outro gênero que não o heterossexual. Mas aí por quê? Por que é tão ruim? Né? Por que as pessoas ainda usam, algumas pessoas ainda usam como ofensa as palavras como viadinho, mulherzinha, gayzinho? Porque automaticamente, ao desejar performar como homens, eles se afastam do que é feminino. Então a gente aprende dessa maneira que ser mulher é ser fraco, é ser frágil, né? Quem nunca ouviu a expressão do sexo frágil? Qual é o sexo frágil? Né? Historicamente, socialmente, a gente aprende desde a infância que são as mulheres. Então o menino vai subir em árvore, vai se ralar na rua, vai jogar bola, vai ralar o joelho, e as meninas vão brincar de boneca, vão ficar dentro de casa, vão cuidar das coisas, das suas coisinhas. Então a gente aprende isso desde a infância. Chega na adolescência, vira essa necessidade de mostrar que é homem, né? Impressionante. Outra coisa, eu tô acompanhando aí, eu ainda não tive tempo de ver no Netflix aí acho que é um filme, um documentário, não sei, que fala sobre paternidade. Eu tô vendo o pessoal é um filme, eu não tive tempo ainda, o pessoal tá. Até eu queria ver antes pra gente fazer um bate-papo aqui. E eu tô vendo ali em alguns grupos também algumas tretas sobre esse filme, gente apoiando, gente não apoiando. E o que me chamou a atenção até foi num post que eu vi de um rapaz que ele disse assim, por que romantizam a paternidade quando é o homem que tá com seu filho e sozinho e virando o mundo com a mãe que abandonou o filho? Por que isso gera uma romantização e a mulher que, em sua maioria, que cria os filhos sozinha, não tem essa mesma romantização? Como é que tu vê isso aí? Cara, eu tive essa mesma conversa com a minha esposa. A gente terminou de assistir o filme e os dois, né? Puta, a primeira cena você já começa a chorar. E aí terminou o filme, a gente se olhou. Aí ela perguntou pra mim em tom de provocação. Falou, por que? E se fosse uma mulher? E se fosse uma mãe cujo pai faleceu no momento do parto do filho? E a história do filme se desenrolasse em cima da maternidade? E aí eu falei, putz, realmente, talvez não teria a mesma repercussão. Por quê? Porque já é esperado das mulheres assumirem esse papel de mãe. Como se as mulheres nascessem para ser mães. Tem uma autora que eu gosto bastante, que chama Valesca Zanello, e ela tem um livro que fala sobre saúde mental, gênero e dispositivos. E um dos dispositivos, ou seja, uma das coisas que valida o papel de mulher na sociedade é o dispositivo materno.
Ou seja, ela só se valida enquanto mulher a partir do momento que ela vira mãe ou que ela casa. Então, ou seja, para exercer o seu papel de mulher, ela precisa de um homem, seja para ter um filho, quando não adotado, seja para casar numa relação heterossexual, obviamente. Então, a sociedade entende que as mulheres são predispostas, elas têm que ter o desejo de ser mães, de serem mães. Como se não tem, hoje em dia tem amigas minhas que não querem ser mães. E tá tudo bem, mas elas continuam sendo mulheres. Uma coisa não invalida a outra. Então é um absurdo a gente pensar que para eu poder ser quem eu sou, eu tenho que cumprir com determinada expectativa. E tem um outro lance, Dudu, tem um outro lance, Dudu, que eu só queria comentar ainda sobre esse filme. Eu, cara, recomendo muito. Aqui não vou dar spoiler, mas recomendo muito. Que um outro ponto de emoção do filme é o fato do homem protagonista, que assumiu essa paternidade, ser um homem negro. Porque também tem esse, né, como eu falei ali atrás, o atravessamento do machismo sobre os homens negros ainda é mais cruel. Porque o homem negro, você pode falar bem, ele também é objetificado, ele se resume ao cara do pau grande, ao cara viril, ao cara que, é força bruta. E assim, assumindo esse estereótipo, ele, onde já se viu, né, um homem daqueles cuidando, trocando fralda, se preocupando com a mamadeira, não cabe, entendeu, na cabeça da sociedade machista e racista que a gente vive. O G. Santos, ele escreveu aqui: sou pai solteiro com 2 filhos, hoje já criados, universitários e independentes. Não acredito em responsabilidade feminina nessa questão. Acredito sim em responsabilidade. Alguns têm, outros não. É isso. A responsabilidade você aprende, né? Você aprende, você vai de encontro, né? E você desenvolve. Então, assim, não significa que não teve mãe, não vai dar certo. Não, cara. E aquela história, se não me engano, é uma história real do filme. Poxa, é possível, sim, né? Tem histórias de homens e mulheres de bem que foram criados ou por pais solteiros, pais solos, né, como se diz hoje em dia, ou mães solos, e estão aí, estão vivos, estão bem, são pessoas que são acolhedoras, são pessoas que cuidam, que gostam de assumir esse papel de cuidado e carinho. Então, muito legal esse depoimento do G. Santos, que mostra, é um caso real de que não precisa ser romantizado, e nem deve ser romantizado, porque o G, eu, e assim como tantos outros, a gente está assumindo um papel que a gente quer, né? Eu quis ter o filho, né? Então, na hora de ter filho, a Kelly falou ontem, né? Ontem não, semana passada na live, que a gente é treinado para pôr filho no mundo, como sinal de que eu sou homem, mas o cuidado, não. Quem cuida é lá em casa. Ou a rua, né? A rua cria. Tem muitas crianças também que são criadas na rua. E tu acredita que pode estar mudando essa mentalidade dos homens dessa questão de paternidade, de começar a ser um pouco linha de frente nisso aí também, de assumir, começar a fazer, tipo, vamos fazer 50% para cada, vamos cuidar junto, para não sobrecarregar para uma pessoa só? Tu acredita com isso, que isso já está mudando já? Eu acho que a gente ainda vai ver uma grande transformação. Acho que a minha geração, a sua, a gente está vendo alguma coisa acontecendo, mas ainda é muito isolado, Dudu, sinceramente. Não é aquela coisa... Porque você ainda não vê a mídia falando sobre isso, você não vê novelas, você ainda vê muito, é muito nichado, sabe? Você precisa procurar muito conteúdo, vasculhar muito para ter acesso. A hora que estiver estampado, né? E aí vide algumas outras questões, né? Por exemplo, a questão LGBTQIAP+. Inclusive hoje, o dia do orgulho, né, dessa comunidade, que nos ensina sobre justamente formas diferentes e possíveis de se amar. Mas aquela campanha da Natura com o Tammy Gretchen, que foi escorraçada. Por quê? Porque saiu daquele quadradinho da família tradicional brasileira. Poxa, o Dia dos Pais é o Dia dos Pais. Um homem branco, hétero, cisgênero,
que está levando seu filho para passear, e não um homem trans que é homem, porque se sente homem, levando o seu filho para passear. Então, existe uma regra que algumas masculinidades, e a gente sempre fala no plural, assim como paternidades, sempre no plural, existem N formas hoje de ser pai e mãe, paternar e maternar. Então eu acho que essa mudança ainda vai longe, cara. Por isso que um dos meus trabalhos é levar essa discussão para dentro das empresas. Porque eu acho que grandes agentes transformadores dessa cultura são as empresas com seus funcionários e com todo o impacto social que tem na sociedade, mas também com o investimento que fazem na propaganda, no atendimento à sociedade do seu entorno e tudo mais. E é aí que me espanta, porque toda vez que. Aí, como aconteceu esse negócio com a Tami, até sobre hoje, que vai dar na Globo, mas além sobre o dia hoje do LGBTQIA, os caras ainda estão em pleno 2020 dizendo assim: mas eu não vou deixar meu filho ver isso, o que eu vou dizer pro meu filho? Eu trabalhei eu trabalhei uma época numa cafeteria, ele era uma cafeteria temática LGBTQIA, né? E desde o dono, os funcionários, tinha funcionário trans, tudo ali normal, beleza? E aí tinha um atendente, né, gay, você corrija aí o pessoal que estiver assistindo, gay, bem afeminado mesmo, cabelo comprido, se vestia de mulher, tudo, e foi atender uma cliente, a cliente virou as costas, depois a cliente passou para mim e disse assim: o que eu vou dizer pro meu filho? Aquele cara todo cabeludo, eu achei que era uma mulher, virou pra mim e tava de barba. Um homem, o que eu vou dizer pra ele? Aí eu peguei e disse assim: olha, só dizer que é uma pessoa. É uma pessoa que, porém se veste como mulher, se vê como mulher. É simples, quer que eu fale pra ele isso aí, né? É uma pessoa, é um ser humano que tá ali e tá atendendo. Eu não vou vir mais aqui, pegou a criança e saiu, sabe? E em pleno 2020... 2021, aí a gente tá vendo as pessoas pegarem e dizer: o que eu vou dizer pro meu filho? Eu assim, cara, eu acho que tu tem que começar, olha, primeiro sei lá, parar, estudar e ver, e principalmente em empresas, eu via muito isso, né? Então, um brinco que tu colocava, os caras, mas como é que eu vou dizer pro meu filho que ele não... Velho, e ainda mais aqui no Rio Grande do Sul, né? Que aqui que já tem essa cultura machista, do homem ser um machão. Que aqui é muito, né, por causa do gaúcho, nós somos isso, nós somos homens mais viris do Brasil, nós somos homens mais machos do Brasil, então não pode ter isso, porque senão tu vai envergonhar a cultura gaúcha, né? É uma frescura isso aí, né? Na verdade, então, hoje, desculpa, mas o Douglas falou exatamente isso. As pessoas acabam usando o filho como desculpa, né? O que eu vou dizer pro meu filho, mas na verdade é uma maneira de justificar o próprio preconceito. Muito bem apontuado aqui. Isso. É isso que eu ia concluir, você quer concluir. Então é muito difícil isso. Que nem eu falo, a criança é fácil tu pegar e conversar com uma criança. A criança não tem preconceito, ela vai ter o preconceito com os pais que estão ensinando já aquilo, que está ensinando ela a não gostar do preto, ouvindo piadas pejorativas dentro de casa, e depois, sabe, ou já desde pequeno ensinando pro filho, se o filho pegar uma boneca, não pega a boneca, senão tu vai, sabe? Então, uma vez eu conheci um casal que ele falou assim pra mim: meu filho vai brincar com o que ele quiser. Se ele quiser brincar de boneca, ele vai brincar de boneca. Se ele quiser brincar de carrinho, vai brincar de carrinho. Pra mim tá tudo certo. Aí imagina. Sim, aí eu falei pra ele assim: tu tem noção do ser humano que tu tá transformando do teu filho? Ele já desde pequeno podendo saber o que é brincar e tudo, e jogar bola, joga tudo. E tá de boa. Não, e olha só, Dudu, a gente encaixota tanto as nossas crianças, e por consequência eu sou dessa geração também encaixotada, que qual que é o problema? O que uma criança, um menino que brinca de boneca, o que ele está aprendendo de mal? Ele está aprendendo a cuidar, ele está aprendendo a ser pai, ele está aprendendo a zelar pela saúde, pela vida do outro. Ele está criando um mundo na cabeça dele de possibilidades que vai permitir ele a ser o que ele quiser no futuro. E ele, inclusive, se ele quiser ter filhos, ele vai estar preparado ali, apto a saber segurar uma criança no colo, a saber contar uma história, cantar uma musiquinha, porque a criança aprende através das brincadeiras. Então, a gente sexualizar as brincadeiras
É a gente eliminar todo esse potencial futuro de ter um ser humano que seja humano, né? E não esse robô que a gente costuma criar com esse pensamento quadrado, né, na nossa vida. Então ele vai exercitar o afeto dele. Meu filho, vou dar um exemplo do meu filho. Meu filho fez aniversário dia 18, dia 16 agora. Cara, ele pediu, entre vários brinquedos ali que ele podia ter pedido de presente, ele pediu uma Polly, uma boneca. E tem lá salto alto, tem colar, tem brinco, tem óculos de sol e não sei o que, e tem um monte, né? Aí vem o mercado capitalista e dá tudo pra gente, pra criança querer e tal. Mas ele quis uma boneca. Eu, como pai, vou impedir porque eu preciso tratar o preconceito em mim e não transferi-lo pro meu filho e falar, não, você não pode. Cara, Vai mata, bater. que morra em mim. Para em mim, vamos parar, vamos fazer um pacto aqui, meu, vamos parar na nossa geração esse preconceito bobo, infantil, que só mata, né? Eu tava levantando uns números pra gente bater um papo. Cara, nós homens somos quem mais mata no Brasil e no mundo. 95% dos assassinatos no mundo são homens. Dos assassinos são homens. Além disso, a gente mais mata e a gente mais morre. 91% das mortes por homicídios tem homens como vítimas. E eu não vou falar de recorte racial, porque se a gente pegar a população negra, aí desses 91% que mais morre, majoritariamente são homens negros. A gente também morre mais cedo. A gente tem uma expectativa de vida de 72 anos e meio contra 79, quase 80 das mulheres. Então, cara, a gente lota as prisões. 95% da população carcerária no Brasil é de homens. Então, assim, essa masculinidade que a gente aprendeu, se a gente não parar nessa geração, ou formar outros seres humanos para nos ajudar a interromper essa construção nas gerações futuras, a gente está fadado a aumentar essas estatísticas. É terrível. É como a verdadeira pandemia, na verdade, ela é estruturada em cima dessas violências, do racismo, do machismo, da LGBTfobia e outras formas de violência. E é como tu falou, né? É uma coisa que essa geração nossa de agora que deveria, né, travar mesmo isso aí, né? Ainda tem muitos ainda que carregam essa coisa de não, que mas o meu filho. Ainda hoje eu vi isso. Ainda hoje eu vi isso com um cara pegou e disse assim pra mim, mas eu prefiro ter um filho que nem o Lázaro do que nem o Pablo Vittar que tava na televisão ali hoje ali fazendo. Eu falei pro cara assim, meu, tem noção do que tá falando, velho? Sabe? Eu fiquei assim, olha a merda que tu tá falando. De ter um filho que vai matar, que vai fazer acontecer do que ter. Me diz o que de mal o Pablo Vittar tá fazendo, sabe? O que de mal ele tá fazendo? E quando você tem um líder de uma nação que fala que só teve uma menina porque ele deu uma fraquejada, e se algum filho dele fosse gay, ele espancava até virar homem, cara, aí você vê o líder da nação falar isso, qual é o espelho que ele tem, né? Sendo que a gente coloca o governante lá, então, ou seja, é uma boa parte da população que ainda pensa dessa maneira. E aí eles se pautam de que não, somos conservadores, somos defensores da família. Cara, é muito complicado, é muito complicado. Você vê, cara, eu aprendi muito nessa jornada de 2 anos, eu aprendi muito a olhar para a comunidade LGBTQIAP+, porque para mim, cara, um homem branco hétero cis, essa galera não existia. Hoje me dói falar que, cara, eu não me importava. Porque eu não tinha um amigo homossexual e talvez ele não, talvez fosse homossexual, mas ele não assumia por medo de sofrer alguma violência, por medo de perder as amizades. Olha só que triste isso, cara. Então assim, não, desculpa te cortar e como assim, ó, e como tu como homem branco, como tu tenta levar essa pauta, porque querendo ou não é uma pauta que tem que ser conversada, entendeu? Numa roda ali, né, de amigos, por exemplo. Tá num bar Sim. ali e tu já pensou em alguma vez pegar esses amigos assim, pegar e falar sobre isso?
Por que eu digo isso? Uma vez eu estava numa social e era só eu como de homem negro e tinha um outro amigo meu, homem negro, gay, só que na dele, tomando uma cerveja, nós conversando, e um grupo de homens brancos, que era aquilo que a gente estava falando desde o início, que tu não podia pegar a coxa da galinha com guardanapo, porque aquilo ali era coisa de gay. Não, pega sem pegar na mão, porque isso aí era assim mesmo, sabe? Os caras não podiam, sabe, botar um espeto no negócio. Ah, não, mas isso aí é muito. E o cara ali, sabe? E foi até constrangedor aquilo ali, assim, sabe? E aí eu falei assim, porra, mas esses caras, eles não conversam entre eles, o quanto que isso às vezes até é agressivo, sabe? E tu, como um cara que é desconstruído até por essa questão da LGBTQIA+, já pensou, ou tu faz esse tipo de conversa, assim, às vezes até questionar o próprio amigo mesmo, chegar, ô meu, tá viajando, velho, não é isso aí. Acho que esse é um papel que não só o Felipe Requião, mas todos nós podemos fazer, né? Que é ser o chato da roda. Cara, eu nos grupos de WhatsApp, né? Principalmente aí nesse último ano, que a gente perdeu esse convívio social, cara, eu comecei a me posicionar mais. Deixei de passar pano na cabeça de marmanjo, sabe? De passar a mão, passar pano é assim, o cara falou uma merda, você passa um pano, limpa a merda do cara e deixa o cara continuar falando merda. Não. Comecei a falar. Então, assim, dia 8 de março, do ano passado, recebi uma figurinha no WhatsApp de uma roda de pneu ralada. Uma roda de pneu de carro ralada. E escrito assim, Feliz Dia da Mulher. Cara, num grupo de WhatsApp só de homens. Cara, eu falei, bom, tem duas escolhas, né? Eu tenho uma escolha, eu posso ficar quieto e passar um pano, deixar quieto. 3 escolhas. Eu posso mandar um kkkkkkk e o cara vai achar que tá abafando com aquela piada, entre aspas, ou eu posso me posicionar. Eu escolhi me posicionar. E eu falei, cara, não entendi. Explica. A hora que eu fiz essa pergunta, o cara percebeu o quão ridículo é aquele comentário. O quão desnecessário é aquele comentário. E aí ele ainda insistiu, não, porque hoje é dia das mulheres. Então eu falei, cara, mas a roda do meu carro está ralada porque eu ralei e não minha esposa. Então assim, não entendi. Qual é a relação? Aí ele, Requião, você entendeu, vai, você está fazendo um pouco caso. E aí assim, então, ou seja, o cara da próxima vez ele vai pensar 1 milhão de vezes antes de mandar uma piada, pelo menos para aquele grupo. E aí teve uma outra situação que não diz respeito sobre essa pauta, né, de masculinidade ou de racismo, LGBTfobia e tudo mais. Mas um grupo de WhatsApp com 5 amigos e um deles mandou lá um vídeo de um cara, um senhor de idade já, devia ter uns 70 anos, bêbado, andando de 4, assim. O cara tava tão bêbado que ele não tava conseguindo ficar de pé, tava andando de 4. E aí tinha lá um dizer lá, Red Bull pode te dar asas, mas só caninha 51 te dá tração 4x4. Cara, a minha primeira reação, confesso, Dudu, foi de dar risada. Eu olhei e falei, putz, sabe quando você dá aquela risada interna? Você fala, putz. Mas aí na hora eu parei e falei, não, mas peraí. Quantas famílias são destruídas pelo alcoolismo? Quantas pessoas morrem por conta de complicações que vêm do álcool? Quantas pessoas se metem em brigas porque bebem no bar e por aquele machismo dentro delas tem que partir para cima de uma outra pessoa só porque foi contrariado. Então eu falei, cara, não é engraçado. A gente tem que começar a problematizar dentro dos nossos círculos de amizades esse tipo de reação. E eu falei, cara, amigo, cara, somos todos adultos. Cara, eu tenho um histórico e aí tenho histórico de problemas com bebida dentro da minha casa, dentro da minha família. Eu falei, cara, não entendo como é que isso seja uma piada. Então, o cara saiu do grupo. O cara falou, cara, não, pô, aqui vocês estão falando muita coisa politicamente correto, não é pra mim, e saiu fora. Cara, saiu fora, mas com aquela semente na cabeça. E aí essa jornada, você me chamou de desconstruído, cara, mas não. Não existe um homem 100% desconstruído. Isso é uma jornada de uma vida inteira. A gente, assim como, cara, eu sou a favor, apoio a todas as causas dos grupos
né, historicamente desfavorecidos, né, os negros, o LGBT, as mulheres, mas eu não sinto a dor, né, não sinto a dor dessas pessoas, de vocês. Então, cara, o que eu tenho que fazer é eliminar dentro da minha comunidade, dentro dos homens brancos, porque a gente que inventou o racismo, nós homens que forjamos o machismo, nós homens que matamos uma mulher a cada 8 minutos no Brasil, estupramos uma mulher a cada 8 minutos no Brasil. Então, se não for através dessas encaradas assim corajosas, cara, a gente não vai mudar. Então, assim, nessa jornada aí que eu tô há 2, 3 anos, ou há 7, 8 anos, desde que meu filho nasceu, eu perdi muitos amigos. Porque, cara, são pessoas que começam a ver que se eu fizer essa piada perto do Requião, ele vai me esculachar. E eu tento sempre procurar ensinar não estou em posição de ensinar ninguém. Mas quando eu vejo algo errado, eu procuro falar no amor. Eu não chego acusando também, falando, você é racista, você é machista, tem que ir pro fogo do inferno. Cara, não. Porque aí também eu perco um futuro possível aliado. Então, cara, eu chego na pessoa e falo, olha, cara, aquilo que você falou, putz, me incomodou. Me senti muito incomodado, cara. Eu tenho amigos homossexuais. Eu acho que isso não. Ninguém escolhe ser homossexual, ninguém escolhe sair do seu privilégio de seja um homem branco para ser um homem gay branco. Cara, vai ser discriminado. Como se não fosse, né? Como se não ocupasse aquele lugar de privilégio. Então, assim, eu falo a partir da minha dor. Eu falo, cara, isso doeu em mim. Isso doeu em mim. Não sou eu que estou sentindo a dor do outro, mas, cara, então vamos. Que tal se você eliminasse esse tipo de fala e tudo mais? É bem isso aí mesmo, né? Bom, Felipe, já estamos quase encerrando aqui. Baita Cara, mas bate-papo e eu esse quero dar. relógio aqui, esse seu relógio passa muito Pá! rápido, cara. 1 minuto é E eu dois. quero. Tá louco, né, meu? Eu tô olhando assim, que loucura, já vai fechar e eu quero até dar uma continuidade disso aí lá no Instagram, lá, se puder, vamos marcar pra gente dar Vamos. fazer uma parte 2 lá no Instagram, lá, que esse bate-papo é muito bom e o pessoal Com o maior tá prazer. interagindo bastante aqui. E eu quero já te agradecer mais uma vez aí e deixa aí tua rede pro pessoal aí, como o pessoal poder. Você sabe que o Felipe também faz umas lives lá falando sobre esse assunto, então quem quiser entrar lá para seguir ele aí também, para poder acompanhar mais o bate-papo, Sim, fala bom, aí. quem quiser me seguir lá é Requião Felipe, arroba Requião Felipe. No Facebook é Felipe Requião. E eu estou mudando, tem o grupo Hora H, que é o grupo que eu fundei no passado. Ele tinha um arroba, mas eu estou mudando, agora é Hora H, tudo junto, só que H é escrito H, né? Hora, AGA.cons, de consciência e de consultoria, porque eu estou fazendo uma transição de carreira nesse momento, estou começando a investir nesse lance de levar essa consciência, esse papo franco, esse papo aberto, para dentro das organizações. Pegar esses meus 18 anos de empresas, de carreira, levar para dentro, porque eu tenho tenho muitos exemplos, muitos casos, muitas pessoas chegaram até mim para contar o que elas sofreram, e vamos ver se a gente faz aí uma mudança na sociedade. Então, mais uma vez, Dudu, prazerzaço, estou disponível para a gente Pô, marcar um papo, uma continuidade no seu canal, no meu eu canal, no também. YouTube. E, cara, uma alegria demais poder falar contigo. Eu fico feliz pra caramba quando precisar de mim também. Estamos aí para fortalecer, né? E é muito legal. O Papo Franco tá sempre à disposição aí. Na hora que tu precisar, qualquer coisa assim, a gente faz aí. Se eu não tiver na rádio, a gente faz na página mesmo do Facebook, a gente faz algum, sabe, lugar tem pra gente fazer, a gente segue o assunto, o pessoal aqui vai seguindo. Amanhã já vai estar no Facebook, no YouTube, o pessoal já avisando o pessoal para poder se inscrever lá, vai estar no YouTube, e vão aí e avisando o pessoal aí que a gente vai dar uma saidinha rápida para fazer um intervalinho e vamos fazer mais um bate-papo, que rolou um bate-papo que me chamaram já nesse final de semana para eu falar aí sobre o caso de racismo que aconteceu na faculdade Uniriter. A faculdade meio que não se posicionou, colocou uma notinha de repúdio, mas os alunos pediram um posicionamento maior da escola. O caso de racismo que aconteceu lá. Então, Bárbara Santos vai trocar uma ideia comigo, já vamos falar um pouquinho sobre racismo estrutural também, e Legal. esse acontecimento que aconteceu na faculdade. Então, a gente saindo aqui, a gente vai
Vamos dar mais uma continuidade do Papo Franco, então, como o pessoal vem, e eu sempre digo, Papo Franco é de utilidade pública, né? Então a gente tem que Muito atender bom. aí, fazer e trocar essa ideia com o pessoal. Se quiser aparecer ali também, para trocar essa ideia também ali, Felipe, para comentar e coisas, aparece ali na live aí que a gente vai trocar essa ideia aí com a Show de Bárbara daqui a bola. pouco. Então. E como E eu já mais te uma vez te falei, agradecer. Dudu, toda a minha rede está à disposição, já te passei alguns contatos para você conversar com a galera. Sim, Cara, sim, tem sim. muita gente que conhece muito sobre esse mundo das masculinidades, das relações homens e mulheres, homens e estruturações de poder e tudo mais. Está à disposição para você continuar construindo aí essa maravilha de conteúdo que você entrega para a gente. Sim, o pessoal ali já tá tudo na minha lista anotado, né? Como eu já tinha um pessoal pendente para agora o mês de julho, e estou muito feliz com os convidados que me confirmaram, já estava mais ou menos pré-agendado, e agora eles deram o ok. E aí, mas agora tem o mês de agosto, já vai ser chamado eles já para a gente Show dar de essa bola. continuidade aí, né? Muito bom. E Então, contar então comigo também, fica à vontade. não, bora, qualquer coisinha, Dudu, vamos fazer outra aí que a gente quer falar sobre isso, vamos falar sobre o assunto, tá? Tamo aí, vamos trocar ideia, né? Então tá, pessoal, vamos fazer um intervalinho. Fiquem ligadinhos aí que daqui a pouco tem mais Papo Franco RS, tá bom? Valeu!